Bom, neste vídeo nós iremos ver como funcionar o DSP, o Launch F28P65X. Nós iremos utilizar funcionando ele em Dual Core. Nós estaremos utilizando as duas CPUs. Vamos ver como que habilita, né, o projeto para a gente utilizar as duas CPUs. Nós faremos primeiro um exemplo em RAM e depois nós iremos fazer em Flash. Sendo que nós teremos, na primeira parte, né, nós vamos rodar os códigos tanto na RAM quanto na segunda RAM, da CPU 1 e CPU 2. No segundo momento, nós iremos rodar o primeiro código na RAM e o segundo na Flash. E, por fim, nós iremos utilizar tudo na Flash e vamos ver quais as adaptações que têm que ser feitas. Então, no exemplo de hoje, né, o que nós iremos fazer? Nós vamos pegar a CPU 1, ela vai gerar um vetor de pontos, né, que seria a nossa onda, e aí nós vamos compartilhar esses valores na memória e informar a CPU 2. E também iremos utilizar o modo SPI, no qual iremos dar permissão para a CPU 2, e ela vai ler estes pontos e ser responsável por desenhar as formas de onda no display, que eu vou estar utilizando o display SPI 240 por 240. Então é um exemplo que nós vamos ter a capacidade de ver, né, várias propriedades do DSP. Mas antes de começar, precisamos aqui definir algumas coisas que ele modificou em relação ao 379D. Bom, diferente do 379, né, aqui nós temos uma novidade, que é a memória flash, na qual ela é dividida em bancos, que vai do 0 ao 4. E esses bancos, eles são compartilhados. Então, na hora de fazer uma aplicação na memória flash, a gente tem que setar os flags para configurar quem vai ser a memória de qual núcleo. Com relação à memória RAM, teve pouca modificação, né? Tem um segmento que é o RAM GS, que é a RAM Global Share, que ela também tem 4 segmentos e pode ser compartilhado entre a CPU 1 e 2. E também tem um segmento da RAM D, que vai de 0 a 5, que também pode ser compartilhado. Então, a primeira etapa do projeto é a gente configurar quais os segmentos de RAM que vão ser compartilhados. Neste primeiro exemplo, nós iremos fazer primeiro tudo na memória RAM. Então vamos começar com o código da CPU 2. Então vamos ver o código da CPU 2 porque ele é relativamente mais simples e como que ele fica. Bem, então aqui eu tenho um projeto da CPU 2, né, no qual temos os templates que nós já vemos a utilizar. No projeto não tem nada de especial, aqui eu só defini a CPU 2 e esses caminhos aqui que são da biblioteca C2000R, que eu uso a programação Bitfield. Então, só não esquecer de marcar aqui que é CPU 2. Então, no Peripheral Setup, a única coisa que eu fiz foi configurar o módulo SPI, porque o GPIO é configurado na CPU 1 e os demais periféricos na CPU 2, né, conforme tem a permissão. Esse arquivo, este e esse, dizem respeito à biblioteca do LCD. Então, também não vou entrar em detalhes, porque isso é muito específico sobre o dispositivo. Então, vamos aqui no código principal. Então, eu defini duas interrupções, onde tem uma interrupção do timer, né, como sempre a gente usa para ficar piscando um LED, e aqui é uma interrupção do registrador IPC0. Bem, então aqui tem a interrupção do IPC0. Aqui cabe uma observação, porque somente o IPC do 0 ao 3 é que dispara interrupção. No datasheet há uma errata, porque aqui ele fala que é do 0 ao 7. Somente do 0 ao 3 é que dispara interrupção. Então, se você quiser disparar... o que são IPC? São bits que você seta para informar a outra CPU, né, quando você quer chamar a atenção. Sendo que do 0 ao 3, na hora que você seta esse bit, na outra CPU, ele gera uma interrupção.
Os demais, que serão o 4 ao 31, o 4 ao 31, a gente tem que ler pelo método de pooling, porque eles não geram interrupção. Então, toda vez que a CPU 1 quiser conversar com a CPU 2 de forma e disparar uma interrupção, eu reservei o IPC 0. Se não, uso os demais IPCs. Então, aqui eu criei. Essa variável é apenas para gravar os valores antigos aqui do display, né? Para quando eu quiser apagar e não ter que apagar o display todo, somente os pontos que foram setados. Este é o vetor de ponto que vai estar na memória compartilhada, na qual vai passar as formas de onda. Então é algo parecido com isso aqui. Na memória da CPU1 é onde eu vou ter o meu vetor de pontos e a CPU2 vai ficar sabendo apenas o ponteiro, o endereço desse vetor. Então eu vou pegar o endereço dele, passar para a CPU2 e aí eu vou acessar os dados. Lembrando que eu não posso escrever, eu apenas acesso os dados. Então aqui já é o padrão que a gente usa. Nessa parte aqui eu coloquei um while que ela é importantíssimo. Por quê? Esse registrador que ele vai definir se a memória está compartilhada com a CPU 2 ou não. Então, como nós temos 4 segmentos da memória global RAM, então eu vou compartilhar apenas a 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ficar lendo. Quando esse bit setou igual a 1, quer dizer que a CPU 1 já compartilhou todo o segmento de memória para a CPU 2 e a partir daí eu posso continuar rodando meu programa. Porque se não tiver compartilhado ainda, ele tem que ficar preso aqui no loop infinito, senão pode dar erro. Eu vou tentar acessar uma memória que ainda não foi dada permissão. Aqui eu configurei a chamada da interrupção do time do IPC 0. Aqui também é para habilitar as interrupções. Inicializo o timer. Esta parte aqui é onde eu faço a comunicação com os flags do IPC. Então, se o código rodou, já compartilhou a memória, eu comecei a executar, nesse momento eu informo a CPU1 através eu seto o flag do IPC 9, informando, olha, o código já está ok. De forma análoga, eu aguardo a CPU1 também me informar. O 9 informa para 1 que está ok e a CPU1 informa para a CPU2 através do flag 8 que ela também está ok. E a partir desse momento podem ambas continuar a execução do programa. Então aqui é uma forma de fazer um sincronismo entre a CPU. Aqui ele utiliza uma função que está aqui nesse cabeçalho IPC define, mas todavia eu gosto de usar o próprio bit field em vez de ficar chamando essas funções aqui definidas em line, né? Mas aí vai a critério de cada um. Então aqui é mais para fazer o sincronismo, informar a CPU1 que está ok e a CPU1 informa para a CPU2 também que está ok. Inicializo o SPI, nada demais, né? Zero um vetor aqui que é onde vai estar os pontos para eu dar o clear no display. E aqui já entra a parte do display, né? E aqui é onde que ele faz o desenho da forma de onda. Aqui no CPU Time eu vou utilizar, aqui é só para fazer um teste. Quando eu quero passar valores, endereços de memória e outras variáveis entre CPU1 e CPU2, eu utilizo essa parte aqui, ó, o sendCon, sendData e sendAddress, desses registradores. Com isso eu consigo passar valores e endereço de memória entre as CPUs. Se eu quiser só setar uma chamada, eu coloco só apenas o bit aqui do IPC. Então, o que eu estou fazendo? Aqui tem um contador e uma forma de eu saber se a CPU2 está sendo executada ok, né? Para critérios de debug, eu vou e passo o valor desse contador para a CPU1 e fico toda hora disparando uma interrupção nele lá, que ele vai ler. Lembrando que é só o IPC do 0 ao 3 que dispara a interrupção. E aqui tem a interrupção do IPC 0, que quem chama ela é a CPU1. Então eu criei aqui uma lógica que, se o comando for igual a 1, quer dizer que eu estou recebendo o endereço do vetor. Se o comando for igual a 2, quer dizer que, olha, os dados desse vetor já foi atualizado, então você pode atualizar o seu display. Então, simplesmente é esse aqui o código para rodar na memória RAM da nossa CPU2. Vou compilar, mas não vou descarregar.
Então tá ok. Agora vamos para a CPU 1. No código da CPU 1, a principal função que tem que ser feita é configurar as permissões de memória para CPU número 2. Então é a primeira parte do código que nós iremos fazer. Aqui no código da CPU 1, eu vou ter que usar a drive_lib apenas por causa desta função aqui, ó. Essa função ela só vai ser utilizada na hora que eu rodar o código da CPU 2 na flash. Então, toda vez que a gente for precisar usar o código da CPU 2 na flash, eu tenho que fazer essa chamada que é para informar que a CPU 2 ela vai dar o boot com o código a partir da flash. Então, para isso, eu tenho que estar utilizando a drive_lib e esse arquivo device aqui, que é onde vai estar essa função. Para tanto, eu tenho que configurar que eu estou usando a CPU 1 e dar a diretiva do all headers, que eu vou usar o bitfield e drive_lib. Então, e aqui nos caminhos, né, além do que a gente já usou, dá o caminho da drive_lib. Então, só essa observação. Nessa primeira parte, como o código 2 da CPU 2 vai estar na RAM, então não precisaria. Então, vamos olhar como é que está o código. Então, também é o que eu chamo, crio duas interrupções. Aqui já é IPC1, que é para CPU 2 chamar. Aqui eu defino a minha forma de onda que eu chamei de WaveA e vou instalar ela onde? No segmento de memória 0. Lembrando que a seguinte separação, o GS0 é CPU 1 e 1, 2, 3 e 4 para CPU 2. Então, por isso que eu vou colocar na RAM GS0, que é onde que, eu posso gravar os dados e a CPU 2 só lê. Aqui inicializa de acordo com o nosso template, sem muita novidade. Nessa parte é quando a gente está querendo rodar o código na flash da CPU 2. Nesse primeiro momento, como a gente não tem um código flash, ela não necessariamente seria, né, utilitária aqui. É só se o código da CPU 2 estiver na flash, que é o próximo exemplo. Mas já desci aqui, então depois a gente vai falar sobre ele. Mas agora não precisaria. A gente pode comentar neste momento. E aqui é onde eu começo então a dar a permissão de memória. Como o módulo SPI vai ser acessado pela CPU 2, então eu dou aqui, no datasheet fala que é da propriedade. Na verdade eu estou habilitando o clock do módulo SPI para a CPU 2. Esse comando e este comando aqui, ele é interessante você colocar, porque ele reseta a CPU 2. Principalmente quando a gente está rodando um código na flash, é bom que a CPU 1 inicialize, atribua a memória da CPU 2 para depois e dar um reset na CPU 2 para ela já inicializar com a memória de acesso para ela. Senão isso pode dar conflito e gerar interrupções, interrupções de violação de memória. Então por isso que eu uso para resetar a CPU 2. Aqui também, se for rodar na flash, que não é o caso agora, aqui eu limpo aquele vetor do IPC flag, né, entre uma comunicação e outra. Configuro aqui as interrupções. Eu estou usando aí do IDC, nesse exemplo aqui não estou usando, eu poderia retirar, né, esqueci de apagá-la. Então é só a do time e a do IPC0. Na verdade, IPC1, esqueci aqui. IPC1. Configuro os pinos, né, onde eu vou colocar um LED para ter acesso ao CPU 2. Para o display, eu vou configurar os pinos do SPI. Todavia, nesse display, existem dois pinos que eles funcionam como GPIO. Um que é para dar o reset e outro para setar se é comando de dados ou comando mesmo por SPI. Então, esses pinos são como GPIO output, então eu tenho que passar a permissão para a CPU 2. Nessa parte aqui, eu poderia usar aquela função que eu comentei ou acessar diretamente o registrador. Então, é onde que eu informo a CPU 2, que é onde eu faço aquele sincronismo.
aqui o IPC8 informa a CPU2 que já foi dado o boot, está tudo ok, que é o que ela vai esperar aqui. Então ela fica travada aqui esperando a CPU1 setar. E depois eu fico esperando a CPU2 setar o IPC9. Vai estar aqui. Então é a forma de manter o sincronismo. E uma setando a outra e a gente continua. Ou você pode usar o bit field ou usar essa própria função aqui. Então isso aqui é a mesma coisa do que está aqui. Mas eu gosto de usar mais o bit field. Zero vetor. E aqui é onde eu disparo o IPC0 na CPU2, que é onde eu vou passar o endereço do vetor. Então, passo o endereço do vetor, né, dos pontos. Um comando aqui que eu criei, que é quando for o comando 1, quer dizer que é o endereço de vetor, aqui não estaria sendo usado, e aqui eu disparo. E entra no loop infinito. E aqui tem um timer, que a cada vez ele calcula novamente e preenche o vetor, e dispara uma interrupção na CPU2 informando que já existe um novo dado e que ela pode apresentar no display. Aqui já é o comando 2, que é onde ele vai receber aqui o flag aqui para dar o refresh na tela. Então só isso. E aqui na interrupção do IPC1, que é o que é a CPU2 que chama, que ela fica passando o contador que ele vai estar. E aqui eu recebo esse contador da CPU2 e eu fico no debug vendo se está funcionando ok. Então vamos compilar e ver funcionando. Então dou um yes. Ops, esqueci de dar. Então vamos lá de novo. Já estava rodando um código, esqueci de dar o stop. Então a CPU1 já está conectada. Dou play. Agora, passo importante. Conecto na CPU2. Conectou na CPU2 e vou carregar o código dela. Então, aqui na CPU1, o contador dela e aqui o contador da CPU2. Então já está fazendo a comunicação. E aqui é o vetor que está passando e da CPU2. Agora vamos ver aqui o display como está. Bom, então tudo rodando aqui, né? Deixa eu dar o play. Então, vamos aqui agora ver. Então tem o DSP. Deixa eu tentar enquadrar aqui da melhor forma. Olha lá o display e a forma de onda sendo mostrada. Então, nós já verificamos agora que o nosso código está funcionando. Tudo ok. Bem, então agora que o nosso código já está funcionando tanto na CPU1 e CPU2, vamos para a segunda parte, que é onde nós vamos gravar o código da CPU2 na flash, para eu não ficar mais debugando, e o código da CPU1 vai continuar rodando na memória RAM. Então, voltando aqui ao código do stop, e vou alterar apenas o código da CPU2. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou habilitar aqui o arquivo que grava na flash e vou comentar o arquivo da RAM. Vou abrir o arquivo da memória flash. Olha que interessante, aqui tem todos os bancos de memória, porém eu só vou usar o banco 3 e 4 que vai pertencer à CPU2, somente o 3 e o 4. O restante aqui é só os segmentos de memória, né? Aqui é onde que eu vou pegar um código que foi gravado na memória flash e se eu quiser rodar ele na RAM para dar maior desempenho. Então, comenta esse arquivo. Eu venho aqui no Predefined Symbols
e coloco que vai ter, que agora vai ser gravado na flash, porque vai habilitar uns outros trechos de configurações. Então, o que vai fazer agora? Como o código está na flash, ele vai pegar essas interrupções, que seriam críticas, né? No nosso caso aqui não é, mas digamos que seja alguma. E vai ser executado aqui na memória RAM. O restante aqui não muda nada. Compilo novamente. Vou dar só um clean project. E não faço nada. Não grave na flash neste momento. Deixa para gravar pela CPU 1, senão vai dar problema. Agora aqui, venho na CPU 1. Como o código da CPU 2 vai estar na flash, então agora eu tenho que informar que o banco de memórias 3 e 4 pertence à CPU 2. E aqui eu tenho que falar que o boot vai ser dado também vai ser dado na flash. Mas ainda não gravamos o código na flash. Agora tem uma parte mais importante que tem que ser feita aqui. Nunca esquecer de vir aqui em propriedades e nós vamos clicar aqui nessa parte do debug. Muito importante fazer isso. Clique aqui na Flash Settings. Então, como eu vou conectar na CPU 2 pelo debug da CPU 1, eu tenho que vir aqui na CPU 2 e fazer as seguintes configurações aqui. Informar que o banco 3 e 4 pertence à CPU 2, está escrito aqui. Que quando eu estiver gravando o código da CPU 2, que eu vou evitar apagar esse trecho de memória. Por que eu tenho que evitá-lo? Porque esse trecho de memória, ele corresponde ao banco 0, 1 e 2. Esse banco de memória, ele pertence à CPU 1. E como nós estamos aqui conectando a CPU 2, então ele não pode apagar esse trecho. Então, do 80.000 ao DFF é CPU 1. Então, por isso que eu tenho que evitar essa parte aqui na CPU 2. E aqui eu desmarco o banco 0, 1 e 2 e deixo só o 3 e 4. Então, marcar esses dois bancos, que é a configuração que tem que ser feita. Marca esses dois bancos nessa opção do Erase Settings. A faixa de memória que eu vou evitar apagar, que pertence à CPU 1. E aqui eu vou falar quem que vai estar na flash da memória CPU 2. Depois eu volto aqui e coloco na configuração da CPU 1. Mesmo que eu não vou gravar na flash, mas eu tenho que configurar. Quando eu estiver conectando na CPU 1, Flash Settings, eu vou ter que repetir as mesmas configurações. Banco 3 e banco 4 pertencem à CPU 2. Agora, quando eu estiver gravando a CPU 1, eu tenho que evitar esse trecho de memória, que é do E11FF, que ele pertence ao banco 3 e 4, porque esse banco é da CPU 2 e aqui eu estou na CPU 1. Então eu falo para evitar essa faixa, e aqui eu só vou marcar para apagar o banco 0, 1 e 2. O 3 e 4 não, porque ele pertence à CPU 2. Apply e config. Então, o que eu fiz? Informo que o 3 e 4 da CPU 2 e aqui para dar o boot da memória flash. Somente isso. Vou compilar. Descarregar o código. Então veja que ele já conectou na CPU 1. Vou dar o play, só que agora eu tenho que conectar na CPU 2 e vou carregar o código da CPU 2. Lembrando que ele vai gravar na flash. Estão apagando.
Demora um pouco. Opa, deu um erro, deixa eu configurar verificar o que foi. Bom, pessoal, eu fiz um passo errado que eu esqueci. Como o código da memória CPU 1 ainda está na RAM, eu tenho que executar uma etapa que é configurar o clock de gravação. Então, vou carregar de novo. Então, eu não dou play, não dou. Você vai ver, nós vamos habilitar aqui primeiro on chip flash, porque ele está na RAM. E tem que vir aqui clicar em configure clock. Bom, depois que tiver feito isso, agora conecto na CPU 2 e vou carregar o código da CPU 2. Opa, esqueci de dar o play aqui em algum lugar. Então, eu esqueci de salvar a configuração que ele tentou apagar o banco zero. Deixa eu voltar lá e corrigir. Então, configurei aqui de novo. Vamos tentar aqui ver se eu não esqueci nenhuma configuração agora. Então tá aqui, né? Então, marquei aqui, VNTools on chip flash e configure clock. Configurado com sucesso. Agora vem na CPU 2, conecto e vamos descarregar o código da memória flash da CPU 2. Bom, então tá aí. Agora vou dar o play aqui e vou dar o play na CPU 1. Só que como eu dei um reconfigurar no clock, eu volto aqui, clico na CPU 1 e dou um reload program. Então agora tem lá, então tudo rodando na CPU 1 e na CPU 2 na flash. Então vamos ver aqui como que está o nosso código funcionando. Então tá lá novamente funcionando na memória flash. Deixa eu dar o zoom. Então tá aí. Então o código aqui agora está na memória flash. Agora olha que interessante. Vou dar o stop. Vou vir aqui e vou dar um reset. Vou dar um reset, então o código não roda mais porque a CPU 1 está na RAM. Então, se eu voltar aqui no projeto agora, eu não preciso mais, eu posso fechar o código aqui do 2, que eu não preciso mais dele, porque como ele está na RAM, na flash, então agora só preciso trabalhar na memória RAM da CPU 1. Então, vou novamente compilar. Não vou conectar na CPU 2, porque o código já está na flash, e dou play. Olha lá, então agora a gente não precisa, eu não preciso mais mexer na CPU 2 porque o código já está na flash. Então tá aí. Agora vamos para a terceira parte. Agora nessa outra parte, CPU 1 e CPU 2, ambos os códigos rodando na flash, sendo que na CPU 2 já está ok. Então para a CPU 1, faço a mesma coisa, descomento aqui e comento o arquivo da memória RAM. Configuro aqui na memória flash. Verifico aqui, dou uma confirmada aqui que pertence a CPU 2, evitar apagar a parte da CPU 1, da CPU 2, então tá ok. Vem aqui em compile e pré-definido símbolo e vou falar que agora vai ser um código na memória flash. Bom, na CPU 1 já estou falando que o código está na flash, então não tem que mudar mais nada. Vou compilar.
e vou descarregar. Então, olha que aqui só tem que apagar o banco 0 e 1. Olha lá, o banco 1 e 2, quer dizer. Então, vou dar o play. E a CPU 2 também já está rodando. Olha lá que interessante. Agora, vamos ver aqui na câmera. Então, eu volto aqui no código, vou dar um stop. E vou pegar aqui na câmera. Então, eu vou desconectar. Desliguei tudo e vou ligar novamente. Então, olha aí o código rodando. Então, vou desconectar. E conecto. Então, tá ali o código rodando já na flash. Ficou salvo. Agora, uma observação. Quando quiser gravar os dois códigos ao mesmo tempo, o código for gravado na CPU 1 e CPU 2 ao mesmo tempo, o processo é mais simples, porque nós vamos compilar, vou gravar na CPU 1, como a CPU 1 já gravou na flash, então agora eu posso vir só na CPU 2 e conectar diretamente e gravar o código, porque a CPU 1 já habilitou o código de gravamento na flash, então eu não posso fazer aquilo da etapa anterior. Opa. Então eu tenho que voltar aqui e abrir, ó, projeto. Então, nesse momento, como já foi gravado, então eu não precisaria. Então tá aí, código funcionando. Então, somente quando for utilizar a CPU 2 na flash e a CPU 1 na RAM, é que temos que fazer a conexão e vir aqui primeiro num chip flash e configurar o clock antes. Então, até a próxima.